Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém. Glória a Deus pela leitura desse salmo. Irmãos, quando nós lemos esse salmo, nós observamos que aqui está se tratando de uma crise do salmista Asaf. Ele está em crise em relação à sua fé. Ele está vivendo essa crise, e aí nós poderíamos, como que ele poderia servir no templo, tendo dúvidas a respeito dos caminhos do Senhor? Asaf era um homem de Deus, um homem justo, um levita, um homem que servia
no culto a Deus no templo. Ele era levita, ele era músico, era um homem que adorava o Senhor. E foi no momento da adoração que ele encontrou a resposta para todos os seus problemas. Então veja bem que nós estamos falando de um homem que vivia no templo, um homem de Deus, um homem justo. E ele na época, ele era levita no reinado de Davi. E nós vemos aqui que esse salmo, ele começa com um dos elementos básicos da teologia, quando diz que bom é Deus para com Israel. Inicia assim este salmo. Logo ele confessa que quase escorregou quando ele sentiu inveja do sucesso e da riqueza dos ímpios. Quase ele escorregou quando ele começou a fazer uma comparação com ele e com o homem ímpio. E Provérbios 23:17 nos ensina: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo dia. O que é que o sábio Salomão está nos ensinando aqui? É que existe algo que pode nos perturbar, algo que pode nos atrapalhar, algo que pode nos impedir um bom futuro que o Senhor tem para as nossas vidas, um bom futuro para os justos. Então, ele teve inveja dos pecadores. E acontece, meus irmãos, que a inveja muitas vezes nos traz murmuração, nos traz o desânimo. A inveja nos faz desviar dos caminhos do Senhor, nos faz nos apostatar da fé. E tudo isso acontece com um homem justo. Sabe por quê? A questão pode às vezes parecer muito simples, mas acontece que nós, como seres humanos, nós estamos sujeitos às mesmas emoções do pecador, do homem ímpio. Todos nós estamos sujeitos às mesmas emoções que experimentam aqueles que não têm temor ao Senhor. Então, meus irmãos, a diferença é que o justo, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, tem condições de dominar e de sobrepor os seus pensamentos e as suas emoções negativas. Louvado seja Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas eu pergunto para vocês, o que vem a ser a inveja? A inveja, ela é um desprazer. A inveja é um pesar pelo êxito das outras pessoas. Às vezes você vê uma pessoa que está indo bem e te dá aquela inveja. Você não tem prazer em ver aquela pessoa ter sucesso. Às vezes a pessoa chega e diz para você: passei no vestibular. Passou. Quer dizer, você não tem alegria em compartilhar da alegria do outro. Então é um desprazer, é um sentimento que vem acompanhado de ciúmes de outra pessoa, que vem acompanhado de indignação, que vem acompanhado do ódio, de desdém, que vem acompanhado de murmuração, que vem acompanhado de maledicência. Com qual objetivo? De denegrir a imagem do outro. Isto é a inveja. Faz com que a pessoa se diminua, faz com que o brilho deixe de aparecer. Então, todo mundo, em algum momento da sua vida, teve uma pontinha de inveja de alguém. Se não tivesse, não estaria escrito na Bíblia, em Eclesiastes 4:4, quando diz:
todo o trabalho e toda a destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Então, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, nós observamos que Raquel teve inveja da sua irmã Leia, porque ela engravidou de Jacó e ela não. Nós observamos pela Bíblia que os irmãos de José tiveram inveja dele. Tanto é que fizeram toda aquela trama com ele, o venderam como escravo. Nós observamos na Bíblia que os israelitas, quando estavam sendo libertos da escravidão, do jugo de Faraó lá no Egito, tiveram inveja de Moisés e de Arão. Nós observamos pela palavra de Deus que os líderes religiosos judeus tiveram inveja de Jesus Cristo. Tiveram inveja dele por causa da sua santidade, por causa da sua popularidade, por causa dos sinais e maravilhas que ele realizava. E, no entanto, o levaram à crucificação. Então, a palavra de Deus nos ensina, em Provérbios 14:30, que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E a inveja, ela pode levar uma pessoa a adoecer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Pode produzir na pessoa uma amargura, pode produzir depressão, pode produzir até um câncer, meus irmãos. Até um câncer. E assim, há inúmeras recomendações que a gente observa na Bíblia para não darmos lugar à inveja. Nós observamos lá no Salmo 37, de 1 a 3, que diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Provérbios 3, de 31 a 32, também nos ensina a respeito da inveja. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Irmãos, a inveja é algo terrível. A inveja, lá em Tiago ele diz, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, além dos danos que a inveja pode trazer a você e ao próximo, a inveja pode levar o cristão à apostasia, ele perder a sua fé, pode levar o cristão à queda, ao fracasso, ao desânimo. E nesse salmo que nós acabamos de ler, nós vemos então um relato da história de Asaf, um músico levita, um homem justo, que sofreu ao observar a prosperidade do homem ímpio, do homem pecador, e comparar o seu desempenho com o desempenho do outro. O salmista confessou aqui que ele quase se desviou porque ele teve inveja. Ele invejou o soberbo, ele invejou a prosperidade do outro. E faltou pouco para o justo cair. Faltou pouco, mas Deus o sustentou. Deus o sustentou. Vou ler novamente um trecho aqui. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ele está dizendo, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens.
pelo que a soberba o cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam. As imaginações do seu coração são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Em outras palavras, o que é que o salmista está dizendo aqui? O que é que ele está nos ensinando? Sabe o que ele está dizendo? Eu sou justo. Eu temo a Deus. Eu obedeço a Ele. E eu estou sofrendo. Em tudo isso que nós lemos, ele está dizendo isso. O ímpio escarnece, debocha, não tem aflição, tem riqueza, e ainda as riquezas dele aumentam dia a dia. Está tudo bem com ele. É isso que ele está dizendo aqui. Quando você, meu irmão e minha irmã, começar a fazer uma comparação entre a sua vida e a vida de um ímpio, existem quatro coisas que poderão acontecer com você. Você poderá murmurar contra Deus, você poderá desanimar, você poderá se desviar da fé e ser levado à queda. Inclusive ontem, nossa pastora falou tão sabiamente a respeito da murmuração, mas eu já tinha anotado aqui sobre a murmuração. Certamente Deus tem algo para tratar conosco. Porque, meus irmãos, eu fiquei a semana toda preparando uma palavra. Digitei, ficou tudo pronto. Sábado pela manhã eu estava orando. E o Senhor me trouxe esta palavra para trazer para os irmãos. Então o Senhor tem algo para dizer. Então que eu seja a boca de Deus e que essa palavra possa ficar gravada no coração de cada um. Porque quando o Espírito Santo dirige, Ele fala conosco. Então o perigo da murmuração. Sabe o que é a murmuração, irmãos? É uma queixa que a pessoa tem, que fala de uma forma descabida contra Deus. E fala, e uma reclamação repetida, e repete, fala no íntimo, faz indagações. Será que Deus não está me vendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele se importa comigo? E a pessoa vai murmurando e reclamando. Por que é que eu estou passando por essa aflição? Por que esse problema está me afligindo dessa maneira? Eu digo não ao pecado. Eu ajudo as pessoas. Eu vou à igreja toda semana. Eu dou dízimo. Eu oferto na igreja para a obra de Deus. E a minha situação só piora. Enquanto isso, o ímpio vive no pecado, blasfema contra Deus e está numa boa. Tem saúde, vive bem com a família e até sobra dinheiro. Quando alguém diz coisas dessa natureza, desse tipo, indiretamente está dizendo, está falando de Deus, está falando contra Deus, está falando que Deus não é suficiente para resolver o seu problema. Está dizendo
que Deus não é poderoso para ajudá-lo naquela situação. Quando você começa a murmurar, você está dizendo isso. A murmuração, meus irmãos, é um pecado terrível. E ele está ligado, sabe a quê? À incredulidade. Se você está murmurando, é porque você não está crendo que Deus pode resolver o seu problema. Pode te tirar daquela aflição. Eu digo para vocês que o Senhor, Ele age de uma forma severa. Quando nós observamos na Bíblia a história dos israelitas, quando eles saíram do Egito, que Moisés os tirou de lá, que Deus os tirou de lá através de Moisés. Então nós observamos para aquele povo, que eles murmuravam muitas vezes contra o Senhor. Murmuravam por causa da água, murmuravam por causa da comida, murmuravam por causa dos inimigos que apareceram, murmurava por causa de tudo. Toda aquela primeira geração pereceu no deserto. Eles tanto murmuraram que pereceram no deserto, com exceção de Josué e Calebe, que perseveraram em crer que o Senhor era suficientemente poderoso para conduzi-los a Canaã, aquela terra que emanava leite e mel. Eles creram, confiaram no poder de Deus e eles permaneceram firmes. Em segundo lugar, o perigo do desânimo. E o perigo também de um desequilíbrio emocional. Porque a pessoa, quando desanima, ela desequilibra emocionalmente. E essa comparação feita entre o justo e o ímpio pode nos levar a ficar perturbados e desanimados. Assim aconteceu com o salmista. Após comparar a sua vida com a vida do ímpio, ele constatou o seguinte, que quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Irmãos, a perturbação nos deixa cego. A perturbação não nos deixa ver como que nós podemos chegar a alguma solução. Quando você fica perturbado, você não consegue tomar as medidas necessárias que você precisa para resolver determinada situação. Quando você se perturba no seu espírito, você não consegue enxergar a situação, aquela crise pela qual você está passando. Então, quando nós estamos perturbados, o que acontece conosco? Nós perdemos o equilíbrio, nós começamos a olhar para as dificuldades, nós começamos a olhar para o problema, nós começamos a pensar que não está valendo a pena servir a Deus. Uma pessoa perturbada, ela pensa tudo isso. Às vezes você diz assim, mas faz tantos anos que eu estou na igreja, que eu sirvo a Deus, estou passando por essa situação. Chega às vezes à conclusão de que não está valendo a pena servir ao Senhor. E aí acontece o desânimo, perde a fé, entra em desespero, começa a fracassar. E assim, ao invés de nós avançarmos, paramos no meio do caminho e começamos a retroceder. Dá um passo para frente, 2 para trás. É isso que o diabo quer, meus irmãos. Ele quer te ver assim, cabisbaixo, desanimado. Ele quer, sabe fazer o quê? Ele quer nos ver derrotados, ele quer nos ver frustrados. Ele quer destruir a nossa confiança em Deus. É isso, ele trabalha para destruir a nossa fé. Para que você não creia que Deus é poderoso para tirar você da situação que você está. Ele trabalha nesse sentido, para nos desanimar, para nos tirar, diminuir a fé, para que nós possamos perder a confiança em Deus, para que nós
não possamos dar um bom testemunho para as pessoas. É isso que ele quer. Aí acontece aquela paralisia espiritual. Aí vem a derrota. Se nós não buscarmos a Deus e nos julgarmos autossuficiente para a gente resolver a nossa situação, nós estamos a um passo da queda. Em terceiro lugar, o perigo da queda. Você pensa que a situação do salmista parou por aí de se agravar? Não, não parou. Além de adoecer, além dele ficar amargurado, além dele ficar ressentido, além dele sentir picadas nos rins, ter seu entendimento embrutecido como de um animal. Irmão, isso aqui é forte demais. Quando eu li, meditei nessa palavra, eu falei, Senhor, um homem levita que servia dentro do templo, chegou numa situação dessa. É incrível a gente observar isso. Ele quase desviou, ele quase caiu espiritualmente. E se isto tivesse ocorrido, a sua situação teria ficado ainda muito pior. E ele teria servido, era de escárnio para os seus transgressores. Então, meus irmãos, quando ele se deu conta de que ele estava sobremodo perturbado, quando ele se deu conta que ele estava prestes a se desviar, o que o salmista fez? Reconheceu a sua necessidade de Deus. Foi ao templo buscar o socorro de Deus, do Deus eterno, e se deixou instruir por Deus. Ele foi buscar. Ali o salmista percebeu que no final o ímpio seria destruído, enquanto o justo estaria para sempre com o Senhor. Ele teve que buscar o Senhor. Ele foi ao templo, ele foi buscar a presença de Deus, e lá ele encontrou a resposta para a sua aflição. Ele concluiu dizendo que a sua maior necessidade era da presença de Deus. Ele concluiu que o Senhor era a sua fortaleza, que o Senhor era a sua força, que o Senhor era o seu refúgio. Ele passou a entender que Deus era o nosso porto seguro, o abrigo para o qual ele necessitava, que Deus era a sua porção para sempre. Ele compreendeu isso, ele entendeu que todos aqueles que se distanciam de Deus, todos aqueles que se desviam da fé, ele entendeu que serão destruídos. E que para ele foi muito bom ter se aproximado de Deus e ter posto a sua confiança, ter posto a sua esperança no Deus eterno, no Deus todo-poderoso. Então o Senhor o livrou da queda e o Senhor o restaurou a sua comunhão com Deus todo-poderoso. Então, irmãos, em meio às lutas, às tempestades, as decepções, as frustrações que todos nós aqui experimentamos nesta vida, nós precisamos correr para junto do Senhor. Todos nós temos aflições. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala, no mundo tereis aflições. E todos nós, uma hora ou outra, passamos por aflições. Então, a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar em Deus, na sua palavra. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é fiel, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que está escrito na palavra. A tua palavra é uma semente. O que é que você está semeando com a tua boca? A palavra de Deus é poderosa. Se você buscar na palavra, se você meditar na palavra, a tua fé vai aumentar. Os seus problemas vão diminuir, o ânimo vai aumentar, o equilíbrio vai acontecer. Você vai começar a trilhar o caminho do Senhor, porque Ele tem promessas para a sua vida.
Ele tem coisas sobrenaturais para você. Ele tem um futuro. Ele reservou um futuro para cada um de nós. E por isso, além de evitar o que ameaça o nosso futuro, o que é que nós devemos fazer? Nos lembrar de andar como o salmista andou, no temor do Senhor todos os dias. Andar no temor do Senhor todos os dias. Nós precisamos aprofundar a nossa comunhão com Deus. Ontem a pastora também colocou isso tão sabiamente, de uma forma tão tremenda. Estamos aqui confirmando o que ela disse. Aprofundar nossa comunhão com Deus, a fim de que as suas promessas se cumpram na nossa vida, a fim de que os seus propósitos se cumpram na nossa vida, para que nós sejamos abençoados e também para que nós sejamos pessoas abençoadoras. Aleluia. Mas apesar dessa reflexão, você poderia dizer ainda: mas apesar das minhas falhas, das minhas limitações como ser humano, eu procuro estar sempre na vontade de Deus, me desvio do mal, não vivo em pecado, tenho uma vida íntegra, dou bom exemplo, dou bom testemunho. Você poderia dizer tudo isso? Eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com os meus irmãos, e contudo eu estou vivendo uma crise terrível. Por que tanta tribulação? Por que tanta aflição? Não entendo. Conforme nós vimos, o salmista teve um questionamento semelhante e chegou a pensar que a sua dedicação a Deus era em vão, pois o ímpio parecia estar vivendo melhor do que ele. O ímpio parecia estar vivendo de uma forma muito sobrenatural. Mas lembra do que ele confessou? Ele disse: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. No entanto, quando ele entrou no templo, quando ele procurou o Senhor abriu o entendimento dele. Nós precisamos caminhar junto com Deus, com o Espírito Santo. Ele compreendeu que o fim do justo e que o fim do ímpio são completamente diferentes. Ele concluiu que valia a pena servir a Deus, porque no final haveria uma herança eterna e um galardão para o justo. E ele continuou então trilhando o caminho do Senhor, o caminho do amor, da verdade e da justiça na presença do Altíssimo. Meus irmãos, não deseje trocar o seu lugar com os ímpios para obter riquezas. Não deseje isso, porque eles é que vão desejar trocar de lugar com você, porque a herança eterna pertence a você. Aleluia! Glória a Deus. Muitas vezes nós passamos por muitas situações difíceis, por muitos problemas, mas o Senhor, Ele quer que nós dependamos totalmente dEle. Ele quer que nós valorizemos a presença dEle. Um excelente caminho para trilharmos, porque Ele tem algo sobrenatural para nós. Nós viemos de Deus, estamos aqui nesse mundo, nós somos um espírito, irmãos. Nós temos uma alma que habita num corpo que é pó, que vai voltar ao pó. Nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus, porque lá há uma herança eterna para cada um de nós. E o Senhor, irmãos, não está preocupado, sabe, com um momento interessante, que muitas vezes Deus nos leva a experimentar algumas necessidades extremas. Sabe por quê? Porque Ele tem coisas maiores para você. Ele tem patamares maiores para você. Ele tem experiências maiores para você. Aí Ele permite muitas vezes que você passe por algumas situações difíceis. Esse é o método de Deus. Ele tem as suas maneiras que às vezes
Nós não compreendemos, mas Ele quer que você tenha uma experiência profunda com Ele. Ele quer que cada um de nós aqui nos relacionemos mais e mais e mais com Ele. E Ele não está preocupado com, às vezes, aquela adversidade, aquela situação, aquela tribulação, às vezes, aquela perda nossa. Sabe por quê? Porque Ele está vendo lá na frente. Ele vê lá na frente, Ele vê o seu futuro. Assim como José. José passou tanta aflição, foi preso injustamente. Mas o Senhor olhou o futuro dele, que foi brilhante. Ele viu, olhou para Davi, ele olhou para Daniel. E tantos homens e mulheres que tiveram a sua vida transformada por ele. E tiveram com certeza o seu futuro assegurado por Deus. Portanto, meu irmão, eu não sei o que é que está acontecendo com você. Cada um tem seu problema, sua aflição, sua necessidade. Eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas o que eu sei, que há um futuro de glória para você, que há um futuro de bênçãos para a tua vida, que há portas abertas para você. Aguente firme, meu irmão. Não fique supervalorizando o sucesso do ímpio. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque daqui a pouco o ímpio vai desaparecer. Daqui a pouco ele vai continuar nessa trajetória dele e nada, sabe, ele vai desaparecer como uma flor que murcha e cai. Irmão, enquanto você vai continuar a sua trajetória e você é mais que vencedor em Cristo Jesus, lute, meu irmão, se esforce, levante a sua cabeça, fique firme, você vai vencer o problema que você está enfrentando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra de Deus. Deus vai abrir uma porta para você. Deus tem vitória para você. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Não fique olhando para o ímpio, para o pecador. Ele vai desaparecer, mas você tem um futuro brilhante. Você tem algo sobrenatural que o Senhor tem para a tua vida. E a vitória começa aqui na terra. A tua vitória começa aqui, meu irmão. Aleluia! Tua vitória começa aqui. E ela vai se estender por toda a eternidade. Ela vai se estender lá no céu. Um dia o Senhor vai te receber em glória. Aleluia! Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Em nome de Jesus. E Ele para sempre, para sempre, para sempre, por todos os séculos, você vai estar com Ele na glória, bendizendo e adorando o nome do Senhor. Deus tem uma eternidade gloriosa para você, para a tua vida. Receba, meu querido irmão, essa palavra no teu coração. Guarde e viva os ensinamentos do Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Não se perca por causa daquele ímpio que prospera no seu caminho. Olhe para Jesus, que Ele tem coisas grandiosas para a tua vida. Amém? Mesmo assentados, eu convido você a fechar os olhos agora. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos por um momento. Glória a Deus. Teu nome, Senhor. Tu és grande, nos ensina, Pai, a te adorar, a te buscar, a te conhecer mais e mais. Jesus, que possamos ter uma experiência profunda contigo, Senhor. Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus.
quer te ensinar a andar nos seus caminhos de uma forma sobrenatural. Eu sinto no meu coração, se houver alguém aqui que quer receber uma oração, gostaria de convidar a vir aqui à frente. Se você está passando por algum momento difícil, o Senhor quer restaurar a tua vida. O Senhor quer realizar um milagre na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar a andar nos caminhos dEle, com ousadia, com sabedoria. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Jesus te ama. Ele quer fazer o melhor para você. Ele tem coisas sobrenaturais, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, grande Deus, vai operando neste lugar. Enche o nosso coração com a tua paz, com o teu poder, com a tua alegria, com a tua unção. Restaura as nossas vidas. Nos dê solução, Senhor, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que possamos enxergar em Ti que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida e que nós dependemos totalmente do Senhor. Glória a Jesus. Faça um milagre, Senhor, na vida de cada irmão que está aqui. Que haja um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre cada vida. Oh Senhor, encha-nos com Teu amor, encha-nos com Tua graça. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Espírito Santo, amado Espírito Santo, guia-nos a toda a verdade, guia-nos a toda a justiça, no nome santo de Jesus. Oh Espírito de Deus, Tu és adorado, Tu és bem-vindo. Nós Te amamos, Espírito Santo. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Jesus, por tão grande sacrifício naquela cruz. Vem encher o nosso coração com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu amor. Venha, Senhor, nos fortalecer. Venha, Senhor, nos sustentar. Nos ensina a andar nos Teus caminhos. Não nos deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que o nosso alvo seja sempre a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Um aplauso a esse Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.